Cuca, ele mostrou ontem o time, confirmou hoje na entrevista, eu trouxe mais cedo esse trecho, ele dizendo que para esse momento inicial, ele vê o time do Atlético, aquele que entrou em campo no Clássico contra o Cruzeiro, o time que ele quer ver de novo em ação, tendo o Gabriel Menino fazendo uma função um pouco mais pela direita, ofensiva ali pelo lado direito, o Bernard pela esquerda e o Scarpa mais centralizado, naquela função no camisa 10, e o Hulk, né, como referência lá no ataque. A defesa não tem muito mistério, né? Ele já veio com a linha defensiva aí definida, com o Saravia, com o Lianco, o Alonso e também o Arana, e o Fausto Vera tá ganhando a disputa, pelo menos por enquanto, aí nesse início com o Otávio, né? O Otávio vai ser banco de novo, e o Fausto Vera com o Alan Franco, a dupla de volantes. Vamos trazer o Cuca aqui na Itatiaia, porque o Cuca, ele destaca pra gente aqui como que ele vê esse início, né, de temporada. O Cuca foi muito criticado, Alê, Rafa, por ser treinador nos últimos anos que não gostava de trabalhar no estadual. Ele costumava pegar os trabalhos já no meio da temporada. O Cuca não gosta de estadual. Eles falavam muito sobre isso. E ele fala também desta expectativa para o jogo aqui contra o Orlando City. O Bernard, ele em 2011, quando a gente lançou o Bernard, ele era um menino que fazia diagonal o jogo inteiro. E diagonal, e o Ronaldinho, punha eles nessas diagonais, né? Hoje ele saiu, passaram-se 10, 12, 13 anos daquilo, ele jogou em outros lugares importantíssimos na Europa, ele amadureceu, ele muda um pouco a característica, os anos passam, o jogador conhece outros caminhos que não é só diagonal, e vai se mudando um pouco o perfil do jogador, e a gente tem que entender isso também, e ir conversando com o jogador para poder potencializá-lo ao máximo dentro da condição que ele quer hoje, que ele se sente bem. Eu acho que o princípio é esse, você fazer o jogador jogar onde ele gosta e da forma que ele gosta, aí ele fazer algumas coisas por você também. A gente está trabalhando nisso, torcendo para que ele reencontre aquele futebol belíssimo que ele tem e dando as oportunidades para ele. Temos confiança. Tá, e cara, para mim está sendo muito bom, porque eu adoro fazer uma montagem de elenco. Eu gosto muito, eu acho que esse vínculo de uma montagem ele é fundamental para o trabalho, né? E eu estou podendo participar dessa remontagem nova aqui, então eu estou muito motivado, como se fosse meu primeiro trabalho, como se fosse meu último trabalho, e quero me dedicar o meu 100% para poder potencializar ao máximo todos eles. Tá aí então, Cuca, hein? Falando sobre o Bernard. O Bernard que ele trabalhou lá em 2013 não é mesmo o Bernard de hoje, ele explicou aí, não é aquele cara mais da correria, da diagonal, né? Ronaldinho Gaúcho lançando toda hora, o Bernard tem uma função diferente e falou aí que para ele é o primeiro trabalho, tá muito motivado e que gosta dessa montagem de elenco no início de ano, como ele vai fazer agora, né, aqui no Atlético também, nesta oportunidade. Então, o Cuca tá nessa aí, ó, que tá animado, tá motivado, e falou um pouquinho do Bernard, que foi assunto, inclusive, Rafa, com o Cirilo e com o Simões mais cedo na turma do bate-bola. Porque o Bernard tá jogando pela esquerda. O Cuca revelou hoje que o titular seria o Rubens, mas o Rubens teve um problema aqui, respiratório, quando chegou nos Estados Unidos, não jogou. Agora já tá trazendo o Coelho, que joga por ali. O Jonas Santos joga do outro lado, né? Mas o Coelho joga por ali. E o Galo quer mais um, ponta esquerda. Então, ele elogiou o Bernard aí, mas vai ter vida dura o Bernard no Galo, hein? Pra conseguir essa vaga no time. Que a gente sempre fala também, né, Ale? Aquela brincadeira a tal da dor de cabeça que é boa. Porque pelo menos agora você tem mais opções, né? Se um dos pontos que a gente tanto bateu na tecla aqui no ano passado era que o banco do Atlético não estava à altura do time titular, pelo menos agora o Cuca tem opções boas, né? E jogadores que brigam por essa vaga. Não vejo o Bernard à frente de nenhum outro atleta não, viu, Ale? Pra ser bem sincero, eu acho que nesse ano, inclusive, o Cuca pode ajudar em muito o Bernard em reencontrar o bom futebol que a gente já viu em outras oportunidades. Não sei se você concorda.
Não, eu também acredito nisso, né? Porque o Cuca, ele parte de um princípio que deveria ser lógico, mas não é para todo mundo, que é de acomodar o jogador onde ele se sente bem, onde ele se sente confortável, né? Então, acho que esse já é um ótimo começo, né? E o Bernard, evidentemente, ele tem um carinho muito especial, acho que ele vai dar uma minutagem aí para que o Bernard procure ganhar ritmo, ganhar confiança, ganhar entrosamento na posição em que ele já rendeu muito bem, e o Cuca conhece muito bem o atleta, sabe que ele pode ajudar, e aí se realmente o Bernard não corresponder, como aconteceu no ano passado, e aí ele vai buscar novas alternativas. O Cuca evidentemente está esperando reforços, assim como a torcida, a diretoria está buscando esses reforços. Como disse o Cláudio, ele quer mais um jogador ali no setor para ter mais opções e até para ter uma disputa, essa disputa saudável aí que você citou por um lugar, né, no time titular, já que Júnior Santos e Hulk são teoricamente intocáveis. E as outras vagas ali do setor ofensivo, de meia e atacante, vão entrar numa disputa muito forte, até porque partindo desse princípio que o próprio Cuca falou pro Cláudio, o Scarpa vai jogar mais centralizado, com liberdade para passear do meio para frente, sem tanta obrigação defensiva, que é como ele gosta de jogar. Então, você tem pelo menos uma vaga aí que tá em aberto, que de repente, se o Bernard retomar, pode ser dele, né? Ô, Rafa, e o Ali, você sabe que gosta de jogar futevôlei, né? Muito. Lá com o Hulk, inclusive. Isso. O Bernard falou que vai chegar aí nessa aí, viu? Ontem, numa conversa informal, viu? Eu falei isso, inclusive, no Rádio Esportes. Eu tive com jogadores lá, tava no mesmo setor lá do jogo do Orlando Magic. Magic, que também vou te falar, viu? Ali é mais fraco que sopa de hospital. Ele não gostou, Lê? Não gostei não. Não gostou do time? Mais grosso que a perna da Graciane Barbosa ali, os perderam, né? Os basqueteiros ali, e ali nós ficamos lá na resenha, né? São vários grupos que eu identifiquei, os estrangeiros ficam mais juntinho, tem o pessoal que jogou junto no Palmeiras que fica juntinho também, e aí eu peguei na resenha em algum momento o Hulk e o Bernard, falei pro Bernard, que ele falou que gosta de jogar futebol, que já tinha visto ali uns vídeos e tal, falei, Bernard, lá no Hulk a gente só joga na categoria adulto, mas quando chegar o pré-mirim, nós te chama pra, sabe, você participar também, entrosar, né, Claudio, que é importante. Aí é loucura, né? Quem ganhar, leva um oferecimento do Banco Inter, o troféu da Inter & Co Soccer Week. Esse jogo valendo troféu, ele tem um peso especial, todo mundo quer ganhar a taça, em relação ao clássico do último sábado. O Cuca fala também se o time ideal hoje para ele é esse que vai começar jogando amanhã. Vamos acompanhar. Um jogo que vale troféu, o clássico ele vale mais que troféu, né? Não adianta. Não pode ser amistoso onde for, quando é clássico, é clássico. E nós jogamos dentro do que a gente pôde o máximo. E nesse jogo com Orlando, lógico, eu acho que a gente vai estar com a perna mais solta, vai ter uma condição melhor, mas nós vamos jogar com um adversário muito qualificado, que é o vice-campeão aqui da Liga, e é uma equipe que tem muitos jogadores selecionáveis de outros países, né? Então vai ser um jogo bastante duro, eu acho que vai ser um jogo, quem sabe, com menos pegada, como foi o clássico, e uma qualidade melhor de desenvoltura de jogo, é o que a gente espera que aconteça. Que era outra? O time ideal, o Rubens teve um problema, não sei ao certo que foi que ele teve um problema, e ele seria titular na primeira partida e, se fosse bem, consequentemente continuaria, né? Como ele não pôde atuar, aquela a gente entende que foi a equipe ideal. Tá aí então o Cuca revelando que o Rubens seria titular aqui nesses jogos de pré-temporada. Ele teve uma infecção respiratória, né? E aí com esse frio treinar também durante essa semana, o Rubens poderia jogar, pelo menos na minha avaliação, quem sabe naquela função ali do Bernard, né? Não sei o que seria a ideia aí do Cuca com o Rubens titular. Mas eu perguntei pro Cuca também sobre reforços. Porque na entrevista de apresentação ele falava que o Atlético estava enfrentando dificuldades, o mercado inflacionado. Chegaram, né? O Júnior Santos, que ainda não está treinando com o grupo aqui, mas vai ser confirmado o reforço do Galo. O Coelho tá para chegar também. São 2 atacantes que estão pintando por aí.
E aí, o Galo tá de que forma com relação ao elenco, se você pensar na concorrência com os outros times principais do futebol brasileiro? Falta muito. Como que o Cuca pensa com relação ao elenco do Galo? Quando a gente monta um elenco, exemplo lá, quando a gente montou em 2012, ele vai te dar uma resposta em termos de elenco em 3, 4, às vezes até 5 anos, né? E foi onde o Galo colheu 13, 14, 15. E depois você tem que ir refazendo esse elenco, né? Nós tivemos a montagem 20, 21. Ela rendeu frutos, está rendendo até o ano passado. Agora foi feita uma remodelagem, né? Saíram 8, 9 jogadores, cada um por uma situação, alguns pela ideia do clube, outros por ideia própria. E a gente tem que respeitar e entender. E nós não saímos no mercado repondo 8, 9 jogadores. A gente está repondo pontualmente para correr um risco menor de erro, para não inchar o grupo e qualificar. Então eu não saberia agora te especificar, falta 1, faltam 2, faltam 3. À medida que os jogadores vão chegando e você vai treinando e jogando, você vai entendendo o que é necessário ainda e discutindo junto com a diretoria o que